Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É um jornal com notícias resumidas para você que acompanha meus endereços na internet. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Vamos então às notícias resumidas para você. Bem, de imediato vamos falar aqui a taxa Selic. Taxa Selic é a taxa básica de juros anual no nosso país. A taxa oficial do governo, 5% a taxa Selic. É a taxa mais baixa da história. Salário mínimo em vigor, R$ 998. Inflação dos últimos 12 meses, 2,54%, segundo o número divulgado pelo Banco Central. Bem, vamos lá, mais informações. Olha, essa informação aqui que está dando o que falar ainda é sobre o reajuste para os próximos vereadores da legislatura que começa no ano 2021 em Colatina, porque o ano que vem é 2020, tem eleição. Então, os vereadores atuais já aprovaram um reajuste, um aumento de subsídios, no valor dos subsídios para os vereadores da legislatura que vai começar em 2021. Então, isso está dando uma polêmica na mídia, principalmente, e esse subsídio do vereador colatinense vai passar de R$ 4.049 para R$ 7.290. Os números variam, mas o aumento situa-se em torno de 80%. O presidente da Câmara, por exemplo, vai receber 77% de aumento. Vai passar de 4.900 para 8.750. Prefeito, 21%. Vai passar de 7.750 para R$ 11.000 o subsídio mensal, salário, né? Popularmente conhecido como salário. O vice vai passar para R$ 8.300, 57% de aumento. Secretários irão receber como vereadores, R$ 7.290. Agora, a Câmara justifica que houve um corte no número de assessores. Porque, por exemplo, na atual legislatura, os vereadores têm 4 assessores. E esse número cairá para 2 na legislatura que começa em 2021. Né? Então, acreditam os vereadores que aprovaram esse projeto que vai haver economia com o corte do número de vereadores, de 4 para 2. Né? Em 4 anos, eles preveem uma economia superior a R$ 2 milhões. Agora, a polêmica está lançada, porque, inclusive, em Linhares houve um recuo, né? Os vereadores voltaram atrás e, ao invés de aumentar o número de vereadores, eles vão reduzir de 13 para 9. Mas é apenas um projeto, ainda não foi votado. Vai ser votado ainda. E o salário vai ser reduzido também em Linhares, depois deles terem proposto um aumento de mais de 70%. Então, houve um recuo em Linhares porque a população fez um protesto diante do prédio do Legislativo. Então, uma situação difícil, né, para a gente comentar aqui, mas realmente índices que superam toda razoabilidade. Olha aí, alguns 21%, outros 70%, outros 57%. Quer dizer, é difícil. Vamos esperar para ver se vai também haver uma modificação em Colatina, uma volta, né? Uma anulação dessa medida. E ela vai também para o prefeito. O prefeito tem que sancionar, depois volta para o legislativo. Então, vamos aguardar. E vale dizer mais uma vez que esses reajustes aprovados são para 2021, inclusive com o 13º
salário que não existia. Bem, vamos a outras informações. Olha, gente, a chuva, hein? A chuva não deu trégua ontem. A chuva aqui em Colatina choveu praticamente o dia todo. Pela manhã eu rodei pontos interessantes do centro de Colatina. A chuva mansa, mas sem cessar. Uma chuva intensa, né? Mansa, mas intensa, né? Caindo sem cessar. E o que a gente mais se preocupa é com as localidades consideradas áreas de risco, porque em Colatina ainda tem muitas áreas de risco que daquela chuva de 2013, que foi uma chuva de semana, né? Todos os dias chovia e houve tragédias naquela época. Então, essas áreas de risco daquela época ainda não foram sanadas com as obras que deveriam ser feitas. Porque para sanar os problemas, é necessário realizar obras de contenção, de encostas, de estabilização, e essas obras não aconteceram. Pelo menos em boa parte da zona urbana, como Maria Ismênia, bairro São Brás, bairro Nossa Senhora Aparecida. Então, é isso que nos preocupa, porque choveu incessantemente ontem em Colatina, e estamos sabendo que em todo o estado. Inclusive em Vila Velha, né? Em Vila Velha eu tenho que registrar aqui que uma pedra de 72 toneladas rolou ali no bairro São Torquato, né? Ainda bem que não atingiu ninguém, não houve vítimas, mas quase atingiu um imóvel. Quase atingiu. Não atingiu, mas quase atingiu, então levou perigo, sim. A gente também não pode ficar minimizando as coisas. Houve perigo, sim, né? Uma pedra, já pensou? 72 toneladas essa pedra, né? Em Fundão também o rio está com um nível bastante elevado, né? Há uma situação de alerta em Fundão. Em todo o estado, até o fechamento desse web jornal do Paulo Maciel, que é a edição desta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019, edição desta quinta, 21, até o fechamento, havia oficialmente 270 pessoas fora de suas casas. Quando você fala fora de suas casas, são aquelas que deixaram seus imóveis, seus lares, por causa das precipitações pluviométricas. Então, até o fechamento, 270 pessoas. Mas a chuva continuou, eu não sei o número exato neste dia, nesta quinta-feira, porque isso aí pode modificar de hora em hora, né? Depende do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, fazer os seus levantamentos. Uma outra coisa que eu vou dizer é que em Colatina houve, né, uma decretação de situação de emergência, mas não por causa da chuva. Olha só, por incrível que pareça, com a chuva toda que vem caindo nas últimas horas em Colatina, ontem, por exemplo, né, houve a decretação de situação de emergência, mas por causa da estiagem, da seca. Saiu no Diário Oficial, o município fez um pedido por causa da seca, anterior à chuva o pedido, né? E agora saiu no Diário Oficial o atendimento, né? A autorização para a situação de emergência. E essa situação de emergência é por causa da estiagem, olha só, porque ele foi pedido antes de vir essa chuva para o município. E até o momento, até ontem, mesmo com a chuva, a cidade ainda, o município de um modo geral, ainda não tinha um índice pluviométrico ideal. Por exemplo, segundo o secretário de Interior, de Agricultura ou Interior, o Lauristone da Silva, havia chovido no município até então 400 milímetros.
E o ideal seria 1.200 milímetros. Olha só, até ontem, 400 milímetros, e o ideal seria 1.200 milímetros. Então, as chuvas não teriam sido ainda suficientes. Essa situação de emergência, essa aceitação, oficialização, segundo o secretário, serve para ajudar o produtor rural a negociar com os bancos as suas dívidas, novos empréstimos, né? Melhora essa negociação, né? O governo federal também pode enviar verbas para o município. Então, tem esses benefícios. A própria prefeitura pode tomar determinadas medidas sem ficar dependendo daquela burocracia que existe. Então, o secretário disse que a oficialização dessa situação de emergência por causa da estiagem também é interessante, mesmo com a vinda da chuva, né? Bem, deixa eu ver aqui mais. Flamengo aí viajou, né? Viajou para disputar a Libertadores. Olha, gente, o Flamengo correndo atrás do seu sonho, que já é aguardado há 38 anos, hein? Eu não sabia que tinha tanto tempo. 38 anos que o Flamengo aguarda, né, o seu sonho, vai disputar a Libertadores diante do River. É Brasil e Argentina. Mas quem torce para o Vasco da Gama não vai torcer para o Flamengo. Eu tenho certeza disso, né? Eu lembro de uma época que tinha até o próprio torcedor do Flamengo torcendo contra o Vasco, outro time do Rio de Janeiro. Havia uma disputa com o Madrid, acho que era o título mundial, o Atlético de Madrid, e havia torcida Fla Madrid. Quer dizer, essa coisa de torcedor de futebol, de clube, existe essa boa rivalidade, né? É uma coisa esportiva, não tem nada a ver com patriotismo nem nada. Então vamos esperar para ver como fica, né, o Flamengo aí nesta semana podendo ser campeão da Libertadores e também campeão brasileiro se o Palmeiras não ganhar o próximo jogo. O Flamengo praticamente no Campeonato Brasileiro é mesmo o campeão, pelo menos segundo as previsões. Olha, aquela ponte retorcida do município de Cariacica e município de Viana, entre os dois municípios, é uma ponte que estava retorcida pela violência das enxurradas do rio Formate, entre os bairros Novo Horizonte e Marcílio de Noronha 2. A ponte, a parte do piso dela continua na água, mas as grades de proteção foram retiradas, porque as pessoas estavam atravessando, mesmo com aquela parte metálica toda retorcida e a ponte revirada, né? Agora foi retirada a parte metálica e estão construindo uma nova ponte de emergência, provisória. Eu não sei até o fechamento dessa edição se a ponte provisória ficou pronta, porque os moradores ali, entre Viana e Cariacica, dependem daquela passagem, porque para fazer o retorno na outra passagem, para dar a volta em outro local, gasta-se meia hora. Então é um tempo significante. Por isso eu estou informando, né? Não sei até o fechamento dessa edição se a ponte provisória foi instalada, mas as autoridades providenciaram a retirada da parte de ferragem que servia como proteção, né? Corrimão, foi retirada essa parte e já começou a ser providenciada uma nova ponte metálica provisória. Eu não sei até o fechamento dessa edição se essa ponte provisória foi instalada, mas se não foi, hoje, provavelmente, ou amanhã, será instalada essa ponte para evitar que eles tenham que dar a volta e um tempo, vão despender de um tempo de meia hora, mais ou menos. Outra notícia, olha, um delegado de polícia se envolveu num acidente em Vitória, gente. Um delegado de polícia, ele
ele tinha a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, suspensa. Ele estava com o documento suspenso e se envolveu num acidente. Quer dizer, se estava com o documento suspenso, né, ele não poderia estar conduzindo o seu veículo, né? Agora ele terá a carteira cassada, segundo as informações da imprensa, né? Agora, o advogado desse delegado disse que ele teria passado mal e, por isso, pegou um veículo para se locomover, mesmo com a CNH cassada. Então, foi o advogado dele quem falou, justificou para a imprensa que ele teria passado mal e, nessa situação, teria pegado o carro para... eu não sei o que ele foi fazer, se foi para um hospital ou algum médico, à procura de algum médico, e de repente se envolveu num acidente. É uma situação que cabe aí mais esclarecimentos. Olha, o desemprego cai no Espírito Santo. Isso é uma notícia boa, né? O desemprego cai no Espírito Santo. 12 mil pessoas, né, no Espírito Santo conseguiram voltar ao trabalho. Olha que bom. 12 mil é um número expressivo. 12 mil pessoas conseguindo uma vaga de emprego, né, um trabalho formal, com carteira assinada. Interessante. E nós estamos sempre aqui torcendo para que as atividades econômicas sejam reativadas no nosso Espírito Santo, até mesmo com a volta da Samarco, obedecendo a todas as responsabilidades sociais dela, né, e ambientais, mas torcemos para que o índice de desemprego realmente continue a baixar. É preciso que a população tenha uma ocupação formal, principalmente, tenha possibilidade de estar bem colocado numa atividade profissional para que possa sustentar sua família, né? Olha, um assunto que me chamou a atenção também, um homem baleado num apartamento na Praia do Canto, em Vitória, hein? O que aconteceu, hein? Um rumoroso caso de um homem baleado num apartamento em Vitória, na Praia do Canto. Eu não tenho a informação completa, mas chamou-me a atenção esta notícia nos meios de comunicação da capital do estado. Olha, outra informação, o prefeito de Viana, gente, ele vetou um aumento de salários, de subsídios para a próxima legislatura dos vereadores locais. O prefeito de Viana, Gilson Daniel, ele vetou, né? Ele informou à imprensa que vetou, né? Houve uma aprovação dos vereadores de Viana e ele vetou o projeto. Mas, quando ele veta, o projeto volta para a Câmara. E a Câmara derrubou o veto. Então, parece que o salário vai subir em Viana, na próxima legislatura, que começa em 2021, de R$ 4.500 para R$ 8.000. Realmente, gente, esses índices aprovados, isso não é só vereador, não. A gente tem que falar também de deputados estaduais, deputados federais, que são eles que legislam, senadores, são eles que legislam. Os índices propostos e muitas vezes aprovados são assim, desproporcionais à inflação atual. Acabei de falar aqui, a inflação dos últimos 12 meses, divulgada pelo Banco Central, olha aqui, 2,54% nos últimos 12 meses. Foi divulgada no dia 7 deste mês de novembro pelo Banco Central. 12 meses, 2,54%. A taxa de juros oficial do governo, 5%. Salário mínimo, R$ 998. Então, às vezes, falta bom senso na hora de se tratar de reajuste para cima de subsídios de parlamentares. Vamos lá, outra notícia. Olha, já são 4 as mortes no Espírito Santo por causa da chuva, gente. Essas chuvas incessantes que vêm atingindo
grande parte do estado já tem um saldo de 4 mortes. Tem uma morte em duas mortes de Santa Leopoldina, daquele soterramento, do deslizamento de terra em Santa Leopoldina. O pai e o filho morreram, né? Primeiro foi o pai que morreu no local, o filho e a mãe vieram para Vitória, para um hospital particular. O filho não conseguiu suportar, de 6 anos, o Lorenzo Caos, morreu também. O pai, Fabrício Caos, já havia morrido. Um homem em Cariacica também morreu. E agora um outro senhor, um idoso, da mesma região da família Caos, morreu, da mesma região, Santa Leopoldina. Então, ele estava internado, esse senhor idoso, e veio a óbito. 4 mortes oficialmente até o fechamento desta edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, 21 de novembro de 2019. Olha outra notícia que eu quero passar para você. Terça-feira o Brasil venceu por 3-0 a Coreia do Sul, nos Emirados Árabes. Porque já tinha 5 jogos que a seleção principal não vencia. É verdade. Então, o Brasil conseguiu uma goleada em cima da Coreia do Sul na terça-feira. E por isso é importante registrar, porque há 5 jogos sob comando de Tite, a seleção brasileira não conseguia vencer. Agora só joga em março de 2020, não é? E no Campeonato Brasileiro já tem um time rebaixado, hein? O Avaí já está rebaixado. Há 5 rodadas do fim do Brasileirão 2020, o Avaí já está na Série B, porque não tem mais condição de escapar do rebaixamento. Outra notícia, deixa eu ver aqui, essa biometria que está acontecendo em Colatina, gente, a biometria eleitoral, o cadastramento biométrico, está findando o novo prazo, hein? Era até o dia 14, agora vai até o dia 26, mas está findando. Hoje é o dia 21 já, né? Falta menos de uma semana, vai terminar na terça-feira que vem, dia 26, hein? Então você que não fez ainda a biometria, vai lá no cartório eleitoral de Colatina, que funciona no bairro Maria das Graças, entre as avenidas Brasil e Vitória. Vai lá das 9 às 18 horas, procure fazer o seu recadastramento biométrico. É algo que vai facilitar a votação. Tudo hoje em dia vai ser eletrônico, vai ser informatizado, então é importante fazer. Me parece que ontem havia pouca gente, eu não sei se devido à chuva havia pouca gente. Então é um alerta para você, tá bom? Faltam, me parece agora, 7.000 eleitores ainda procurarem o cartório. 7.000 eleitores da 6ª Zona Eleitoral, mas de Colatina. São eleitores de Colatina. Deixa eu ver mais aqui. Já falei sobre a morte, as 4 mortes, né, por causa da chuva. Inclusive o menino de 6 anos, o Lorenzo, né? Eu pensei que era Lourenço, mas é Lorenzo, nome italiano, né? Família descendente da italiana, colocou o nome realmente na escrita italiana, Lorenzo. E a leitura é Lorenzo. Lorenzo Caos foi enterrado, né? O menino de 6 anos, foi enterrado na tarde de terça-feira, após alguns dias de hospitalização. Ele foi enterrado no bairro Santo Antônio, em Vitória, apesar da morte ter ocorrido em Santa Leopoldina. A mãe teve a alta do hospital para ir ao enterro do filho, e nós aqui deixamos os nossos sentimentos, nossos pêsames à família. Olha, gente, boleto com vírus. Você já ouviu falar disso? Boleto com vírus. Esse negócio de boleto, eu já tive problemas com isso, já fui até a Polícia Civil, inclusive, denunciar. Eu paguei um boleto de uma empresa que eu fiz uma compra pela internet, e a empresa não me entregou o produto, quer dizer, era um crime. Eu emiti o boleto, paguei,
e depois não recebi o produto, fui até a polícia, fiz a queixa. Não consegui recuperar o meu dinheiro até hoje, porque é muito difícil. Mas, segundo as informações dos meios especializados, tem que se atentar muito quando vamos fazer uma compra eletrônica, porque há sim um vírus num determinado boleto que pode ser instalado no computador. Então, quando a gente entra num site, tem que tomar todo cuidado na hora de emitir ali, né, o boleto para pagar. Há golpistas em tudo quanto é lugar. É picardia, né? Não adianta aquele cadeadozinho ali, olhando, porque na época que eu fiz uma compra, eu olhei o cadeadozinho, vi o produto, né? E fui lá e comprei. Depois eu fui verificar, não chegou nada. A empresa era uma empresa que sumiu depois da internet. Eu fui procurar de novo, o endereço dela tinha sido apagado. Então não é fácil, né? Há golpes em todos os lugares, há transviados da lei, desviados da lei, em todos os lugares. A gente não está livre nem aqui na rede mundial de informação. Gente, tem que estar sempre atento. Infelizmente, os transviados da lei, os desviados da lei estão em todo lugar. Agora é picardia, porque a gente age de boa fé, vê um produto, vai lá e entra. Às vezes uma letrinha diferente, naquele site que você pensa que é o original, existe uma letrinha só diferente, você não percebe, vai ali, você entra, faz a compra, quando vai ver, tem um vírus, você, né, às vezes vai lá e paga e não recebe, não é fácil. Vamos a mais informações agora para você, tem ainda algumas informações, temos tempo ainda, sobre a chuva ainda, porque é importante passar. A Defesa Civil de Linhares emitiu ontem um boletim no seu endereço eletrônico. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, divulgou que foram acumulados 112 milímetros de chuva em Linhares na quarta-feira ontem. Isso até um determinado horário, gente, porque, como eu estou dizendo para vocês, eu fecho esse meu jornal antes da meia-noite. A Defesa Civil Municipal de Linhares destaca que foram registrados vários pontos de alagamentos em várias regiões da cidade, porém sem registros de desabrigados ou desalojados. Mesmo com alto volume de chuvas, o nível do Rio Doce mantém seu nível normal. O órgão mantém um esquema especial de plantão e vistoria nas áreas de risco de Linhares, devido à ocorrência de chuvas. Em decorrência das chuvas, as aulas do Centro de Educação Infantil Municipal Branca de Neve, no bairro Jardim Laguna, foram suspensas. Então, olha aí, Centro de Educação Infantil Branca de Neve, bairro Jardim Laguna, aulas suspensas. Os alunos matriculados na unidade de ensino retornam às aulas amanhã, na sexta-feira, dia 22. Diante de qualquer incidência de risco, a equipe da Defesa Civil deve ser acionada. Vamos lá, vamos passar o telefone, porque é um telefone 24 horas aí em Linhares, hein? Porque Linhares é uma cidade muito baixa. O telefone é 99983 5661. 9, repetindo, 99983 5661. Funciona 24 horas. Olha, tem também o telefone do Corpo de Bombeiros que as pessoas podem acionar. É 193, tá bom? É o telefone do Corpo de Bombeiros e pode ser acionado. Às vezes as pessoas ficam, na hora do nervosismo de procurar saber alguma informação, não sabe para onde ligar e tal. Há números da Defesa Civil que são muito grandes. Então você, na hora do desespero, ligue para o 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiros. Olha, a Polícia Militar divulgou mais um falecimento de integrantes da corporação por causa de uma doença, hein? Olha, a Polícia Militar do Espírito Santo comunicou o falecimento do 3º Sargento João Vicente Gonçalves Xavier. Ocorreu ontem, quarta-feira, dia 20. Ele batalhava contra um câncer. Inclusive, esse câncer,
ele fazia o tratamento desde 2013. O sargento João Vicente Gonçalves Xavier, ele havia sido reformado em 2015. Sua última lotação foi no 1º Batalhão em Vitória. Ele tinha 53 anos, quer dizer, jovem, né? Uma morte precoce. De acordo com a informação dos familiares, o velório seria realizado no bairro Santo Antônio, em Vitória, mas eu não tenho as informações mais detalhadas. Deixa eu ver o que diz a nota da polícia. O funeral acontecerá no cemitério Parque da Paz, bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha. Ah, vai ser hoje o funeral, hein? O funeral, então, nesta quinta-feira, não há horário definido, segundo a informação da polícia, porque a morte foi ontem. Ele lutava contra o câncer desde 2013, 2015 foi reformado, e agora temos a informação, então, de que o funeral acontecerá no cemitério Parque da Paz, bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, nesta quinta-feira, hoje, portanto, e não há um horário determinado, pelo menos não foi divulgado no comunicado da polícia. Outra notícia: ampliação do programa levará a internet a 5.296 municípios. A solenidade de ampliação do programa de educação conectada no Palácio do Planalto contou com a presença de estudantes do ensino médio de Brasília, que cantaram o hino da bandeira para comemorar a data deste símbolo nacional. Pois é, o Dia da Bandeira foi dia 19. Eles comemoram tantas coisas nesse nosso Brasil e esquecem de comemorar o Dia da Bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença. Pois é tão bonito o hino da bandeira, né? Eu aprendi na escola, eu não sei agora a letra toda, mas a melodia é belíssima. Eu lembrei agora que eu estou recebendo essa informação sobre o programa da educação conectada. Então, a ampliação do programa vai permitir a chegada da internet a 27.700.000 alunos de 70.000 escolas urbanas, a partir agora, do ano 2020. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o presidente Jair Bolsonaro. Ao todo serão beneficiados alunos de mais de 5.290 municípios e será feito um investimento de 224 milhões de reais. Para mim é muito simbólico, no Dia da Bandeira, estar anunciando que nas cidades que têm internet, absolutamente todas as escolas estarão conectadas. E isso não é uma coisa para daqui a 6 meses. É na volta às aulas agora, disse o ministro da Educação, Abraham Weintraub. O que era raro, isto é, uma escola pública com internet, passa a ser regra, disse ele. Olha que importante, né? É o ministro dando essa informação, internet para todos. Inclusive, gente, olha, vai ter um concurso para selecionar 10 desenhos da bandeira nacional. Além da expansão do programa, foi anunciado o primeiro concurso Sua Arte no Livro Didático. É a oportunidade de alunos do ensino médio de escolas públicas mostrarem o talento e terem um desenho seu da bandeira do Brasil estampado na 4ª capa dos livros didáticos de 2021. O concurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, vai selecionar 10 desenhos da bandeira brasileira feitos por alunos. Serão 2 por região. Então, quer saber mais detalhes? Entre no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. E os atletas sub-17 comemoraram o tetracampeonato mundial de futebol em evento com o presidente Jair Bolsonaro. Estou vendo aqui a foto dos jogadores ao lado do presidente, todos agachados. Alguns ficaram de pé, né? Mas a maioria ficou agachada, inclusive o presidente Jair Bolsonaro também agachado, e os jovens de 17 anos aí, todos postando para a foto. O presidente encontrou a seleção sub-17 após a conquista da equipe do 4º título mundial. A seleção campeã mundial no último domingo, a sub-17,
comemorou a vitória com um almoço ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, e também o ministro da Cidadania em exercício, Lelo Coimbra. Foi em Brasília. O encontro ocorreu após a conquista, como já disse, do tetracampeonato pela seleção canarinho, sub-17, na vitória por 2-1 sobre o México, no estádio Bezerrão, no Gama, Distrito Federal. Bem, e ontem, como eu já disse aqui, choveu bastante em Colatina. Eu não sei ainda as consequências dessa chuva intensa, né, mansa, mas intensa em Colatina. E vamos aguardar no dia de hoje para ver as consequências, porque quando chove muito, normalmente tem-se alguma consequência negativa. Assim como tem também as positivas, né, que a gente tem que dizer o seguinte: olha, nós aguardamos a chuva, nós pedimos a chuva. Então é uma consequência positiva. Nós pedimos a chuva para alimentar o lençol freático. Agora, não podemos esquecer também das consequências negativas, muitas delas até oriundas de medidas mal sucedidas dos próprios homens, né? Às vezes o homem não toma a medida certa na sua vida, né, na sua moradia, no seu local de residência, né, na obra que fez, e depois as consequências vêm. Bem, vamos às manchetes do jornal A Tribuna de ontem, no jornal impresso A Tribuna, do dia 20, ontem, porque eu não tenho de hoje, justamente por causa do fechamento da edição do jornal. Eu fecho a edição antes da meia-noite, bem antes da meia-noite, porque eu tenho que depois redigir, eu tenho que colocar as manchetes, eu tenho que colocar nos meus endereços na internet. Isso demora. Tem dia que a internet está lenta, demora 3, 4 horas. Já foi caso aí de 5 horas para conseguir postar esse meu web jornal do Paulo Maciel. Então não é coisa fácil, gente. Eu tenho que fazer um resumo das notícias principais e passar para vocês aqui, e isso demora muito mesmo. Por isso, eu tenho só as manchetes do jornal de ontem. Vamos lá. A Tribuna de ontem saiu na capa com esses destaques. 21 escolas vão ter supletivo de graça para aprender profissão. Cursos vão ser oferecidos em vários municípios no primeiro semestre do ano que vem. E entre as opções estão logística, administração, cuidador de idosos, cooperativismo e técnico em condomínio. Os 20 melhores bicos para garantir renda extra. Olha aí, você já fez algum bico? Pois é, no trabalho, né? Aqueles trabalhos que a gente faz esporádicos, extras. Opções para morar e investir em Guarapari. Gentileza é contagiosa e faz bem à saúde, diz estudo. A atitude de gentileza, né, reduz a pressão arterial e ajuda no tratamento de depressão, dizem especialistas. Aí tem aqui um grupo de jovens de uma igreja em Vitória mostrando cartazes com algumas frases gentis que contribuem para deixar o dia a dia das pessoas mais agradável. Vamos ver alguma frase aqui, deixa eu ver se eu consigo ler alguma frase. Muito obrigado. Por favor. Tudo bem? Bom dia. Como vai? Olha aí, frases de gentileza. Vamos lá, outra manchete. A coluna do Cláudio Humberto é um jornalista muito respeitado. Sérgio Moro foi assediado por uma pequena multidão ao se dirigir a um caixa eletrônico em Brasília. O ministro Sérgio Moro, ele anda sempre com muitos seguranças, porque ele comandou, quando juiz, a Operação Lava Jato, que colocou muita gente poderosa na prisão. Então ele tem que andar com segurança, porque realmente ele atacou o crime sem medo. E por isso ele tem que ter uma proteção. Mas quando o público o vê, quer tirar foto, tirar selfie, mas não é fácil chegar perto dele por causa do esquema de segurança. Pacote anticrime triplica a pena de quem atacar a honra pela internet. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse que vai colocar a proposta em votação em 2 semanas.
617 motoristas têm carteira cassada e vão ficar 2 anos sem poder dirigir. Chuva deixa armadilhas no asfalto na Grande Vitória. Agora, deixa eu ver, Padre Anderson. Padre Anderson é muito conhecido na Grande Vitória. Ele diz aqui o seguinte: encontrei amor no rock. Ele é um padre que gosta de rock, de música, né? No estilo rock. Hoje em dia tem muitos padres cantores, né, que têm gostos variados na música. O importante é não deixar de falar de Deus, de Jesus Cristo, da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Não deixar de falar dos nossos santos que deram a vida pela cristandade. Não deixar de falar de Nossa Senhora, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui uma notícia de sentença, gente. Olha, um homem condenado a 45 anos de prisão. Sabe por quê? Porque roubou um carro e causou acidente com morte. Isso foi em Aracruz. Após denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça de Aracruz, um homem foi condenado pelo Tribunal de Júri a 45 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, praticado para assegurar a prática do crime de roubo, homicídio qualificado, tentado, dirigir sem carteira nacional de habilitação, CNH, e roubo com maior gravidade. O julgamento realizado em Aracruz, na quarta-feira, dia 13, durou aproximadamente 6 horas. No dia 17 de março de 2018, o denunciado, com uso de arma de fogo, roubou um veículo Pajero TR4 em Aracruz e seguiu em alta velocidade pela rodovia ES 010, assumindo o risco de causar um acidente com morte por trafegar sem possuir CNH, sem saber dirigir e com deficiência física no braço direito. O homem entrou na contramão de direção da rodovia e colidiu com um veículo Montana, onde estava uma mulher e seu filho. Com a colisão, a condutora do veículo morreu na hora e o filho ficou gravemente ferido. O acusado em juízo confessou o roubo, mas negou ser o condutor do veículo que causou o acidente. No entanto, o sobrevivente reconheceu que o réu estava dirigindo o carro, onde ficou preso, apesar de ter sido encontrado no banco traseiro. Além disso, os sapatos do acusado foram encontrados no local do motorista, no banco da frente, bem como os ferimentos que ele sofreu condizem com a posição de quem estava mais vulnerável, ou seja, no banco da frente, porque machucou a cabeça. Conforme requerido pelo Ministério Público, o júri reconheceu que o crime de homicídio, tanto consumado quanto tentado, ocorreu com dolo eventual. Dessa forma, o acusado assumiu o risco de causar a morte ao dirigir o veículo roubado, colidindo depois na contramão com o carro das vítimas. O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, parágrafo 2º, incisos 1 e 2, bem, são termos legais, o Ministério Público, né, quem está informando sobre isso. Então, um homem condenado a 45 anos de prisão por roubar carro e causar acidente com morte em Aracruz. Olha essa notícia aqui, Operação conjunta em Guarapari prende suspeito dos homicídios de avô e neto no Rio. Olha só essa notícia. A Polícia Civil de Guarapari, com apoio da Polícia Militar, prendeu um homem de 32 anos na terça-feira, dia 19. Ele é suspeito de integrar uma facção criminosa e ser o mandante dos homicídios de um vigilante de 37 anos e seu neto de 4 anos, gente, ocorridos no estado do Rio de Janeiro no início deste mês. O foragido encontrava-se morando no bairro Praia do Morro, em Guarapari, onde foi preso em sua residência. De acordo com o delegado Guilherme Eugênio, a Polícia Civil do Estado do Rio soube do paradeiro do detido e fez contato com o Espírito Santo. Analisadas as informações enviadas, as equipes de polícia do Espírito Santo se deslocaram até a residência do suspeito, vigiaram a sua chegada e efetuaram a prisão. Olha aí, gente. Então, é uma notícia muito importante. Prendeu o suspeito dos homicídios
de avô e neto no Rio de Janeiro. Uma outra notícia mais amena é sobre o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Cursos técnicos ofertados para o EJA. Atenção, a chamada pública escolar para o ano 2020, o ano letivo, que já está próximo, traz como uma das novidades a oferta de cursos técnicos de nível médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos, EJA, integrada à educação profissional. A oferta da SEDU é de 1.833 vagas em 21 escolas da rede pública, localizadas em diferentes municípios do estado, no primeiro semestre de 2020. Serão ofertados cursos técnicos como logística, administração, cuidados de idosos, acho que é cuidador de idosos, técnico em cooperativismo e técnico em condomínio, por exemplo, com oferta de vagas em Cariacica, Vitória, Viana, Guarapari, Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Aracruz e Santa Teresa. É uma notícia importante, né? Então, o EJA é educação de jovens para jovens e adultos, pessoas que não conseguiram estudar no seu tempo normal, no ano letivo normal, e depois tem essa oportunidade. Não é isso? Tá bom. Eu quero anunciar aqui para a gente fechar o nosso web jornal do Paulo Maciel, que a América Móvil prevê investimentos de 30 bilhões no Brasil. É uma boa quantia de dinheiro, hein, gente? 30 bi no Brasil. Esse grupo controla no país as empresas Claro, Net e Nextel. Presidente do Conselho de Administração, então, do grupo América Móvil, Carlos Slim Domt, é um dos homens mais ricos do mundo, né? Se não for o mais rico, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e anunciou investimentos de 30 bilhões no Brasil ao longo dos próximos 3 anos. A multinacional controla no país a empresa Claro, a Net e recentemente adquiriu também o controle da Nextel por cerca de 3 bilhões e meio. Puxa vida, hein? O Carlos Slim. Então ele vai investir, vamos ver se, né, temos melhores ofertas de emprego com esse investimento. Gente, é um investimento significativo, 30 bilhões nos próximos 3 anos, diz o Carlos Slim, o presidente do Conselho de Administração do Grupo América Móvil, que esteve reunido com o presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, chegamos ao final do nosso web jornal do Paulo Maciel. Grande abraço para vocês, saudação especial a todos. Que as chuvas venham para o nosso bem, tá bom? É o que eu desejo. Eu sei que está chuvoso em várias partes do nosso estado, mas eu desejo que ela venha para o nosso bem. Shalom Adonai, expressão hebraica que quer dizer, que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, acredite. E Maranata, o Maranatá, expressão hebraica não, Maranata, o Maranatá é do dialeto de Jesus, o aramaico, significa, vem Senhor, a segunda vinda de Cristo, para nos levar com Ele para a vida eterna. O apóstolo São Paulo já disse, o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando iremos viver na glória eterna com Cristo Jesus, com Maria Santíssima e todos os santos e anjos. A paz! Um abraço a todos!